Olá, boa tarde, povo de Deus, que Deus abençoe a todos poderosamente. Sou seu amigo e irmão, pastor Adevaldo Oliveira. Estamos ao vivo aqui no templo da nossa igreja. Estou na Igreja Batista da Nova Esperança, na cidade de Barro Alto, na Bahia. Um abraço a toda a Bahia, um abraço à nossa convenção, né? Que Deus abençoe poderosamente ao pastor Manuel Jorge, que dirige, é o nosso presidente da convenção, pastor Adailson Velasquez, nosso vice-presidente, e também o pastor Davi Ribeiro, que Deus abençoe, ele que está à frente aí da ordem de pastores, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. E os pastores aqui estão ao meu lado, né? Pastor Fernando de Irecê e o pastor Marcos, lá da cidade de Cafarnaum. Que Deus abençoe poderosamente. Queridos, sou seu amigo e irmão pastor Adevaldo Oliveira e todos os dias eu tenho trazido uma mensagem. Não tenho hora certa para entrar. Eu entro todo dia e Deus, através, né, dessa programação, espero que esteja abençoando muitas pessoas, muitas vidas. Um abraço para Geuvan Silva. Que Deus abençoe. Um abraço para Andréa Santos. A paz, Andréa. Glória a Deus. Vai chamando as pessoas aí para que a gente possa juntos aí falar um pouquinho das coisas de Deus. Você pode deixar seu comentário, pode deixar seu pedido de oração. Todo dia à meia-noite, gente, eu estou orando, enviando a oração pelo WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe todos de forma extraordinária. Gente, mais uma vez, eu quero agradecer as pessoas que têm nos ajudado no trabalho de missões. Sábado passado, vai fazer uma semana amanhã, que nós fizemos um trabalho missionário, levando as doações que nos entregaram. Eu quero agradecer a você de todo o coração. Olha, chegando aqui também, Mida Leite, a paz, que Deus abençoe. Quero agradecer a vocês que têm nos prestado apoio, que têm sempre nos ajudado, têm sido solícitos e sempre generosos, né, nos abençoando, porque graças à sua oferta, graças a doações de roupa, de alimentos, é que eu consigo fazer esse trabalho. Esse trabalho não é algo que vem do pastor Adevaldo Oliveira com recursos meus, não. É as pessoas que acreditam nessa chamada, que acreditam nesse ministério, que acreditam nesse trabalho que tem nos abençoado. Pessoas que têm ligado para mim, dito assim: pastor, passa o número da conta aí que eu quero fazer uma oferta. Às vezes a pessoa acha que tem que fazer muito, né, para ajudar, para ofertar, e não é. Eu acho que quando a pessoa ela faz de coração, Deus abençoa, sabe? E eu quero hoje falar sobre generosidade, tá bom? É um assunto que eu acho muito bonito, mas não pode ser apenas bonito, tá bom? Tem que ser também colocado em prática, tá bom, gente? Nós vamos falar sobre isso e eu queria que você compartilhasse em nome de Jesus, para que Deus possa nos abençoar de forma extraordinária, tá bom? Vai chamando aí os amigos, vai compartilhando esse vídeo, vai compartilhando essa mensagem, porque eu acredito que Deus vai falar. Um abraço para Vânia Souza também, chegando aqui agora. E generosidade, tá bom? Eu quero tratar desse assunto. São 13 horas e 48 minutos. 13 horas e 48 minutos. Deixa o seu comentário. A irmã está dizendo aqui: paz amado, essa é a meta, missões. Amém, glória a Deus. Querido, nós fomos chamados para isso, né? Para ganhar almas. E às vezes a pessoa, sabe, ela acha que ganhar almas é só chegar e falar da palavra de Deus e pronto. Não, querido, é muito mais além do que isso. O apóstolo, aliás, Tiago, ele diz assim, ó, olha só, eu queria que você observasse, abrindo a sua Bíblia, se você tiver, em nome de Jesus, você pode abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, e nós vamos ver aqui sobre isso. Se você vê, sabe, um irmão que precisa de alimento, tá? E às vezes você não acolhe, Tiago fala sobre isso. Tiago, ele nos orienta com respeito a isso, tá bom?
Nós precisamos entender, sabe, que nós temos o poder de mudar as coisas. Nós precisamos entender que o poder de ajudar está nas nossas mãos. Olha, diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Eu quero até, no último vídeo, ratificar que eu acho que eu falei Tiago 4, mas é Tiago 2,14. Tá bom? Me desculpe. Vamos lá. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-la ou salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disserem, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas por que ele usou logo o exemplo de abençoar e ajudar uma pessoa que está precisando de alimento cotidiano, faltando alimento cotidiano? Por que ele fala exatamente sobre isso? Ele toca logo nesse ponto, né? Logo nesse tema. E olha o que diz aqui a continuação. Mas dirá alguém, versículo 18, tu tens a fé e eu as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer, tem muita gente que diz que tem fé, mas ela não tem obras, ela não toma atitudes, ela não ajuda, ela não favorece, ela não socorre absolutamente ninguém. E ela diz que tem fé. Então, essa fé é vã. É uma fé que não é funcional. Nós temos que manifestar a nossa fé através de atitudes, através da generosidade. Aí ele diz aqui que nós temos que mostrar a fé pelas obras, através das atitudes, porque a fé é ação, sabe? A fé, ela é movimento. Aí ele diz o versículo de número 19. Tu crês que há só um Deus, que há um só Deus? Fazes bem. Crê que existe só um Deus? Então você está fazendo bem, parabéns para você. Só que tem um detalhe, também os demônios o creem e estremecem. Irmão, crer em Deus não muda nada. O diabo crê em Deus, não é invenção minha não, meu irmão. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Crer em Deus não é privilégio, porque até Satanás crê e estremece. Ele deixou de ser diabo? Não deixou, ele crê em Deus. Meu irmão, não há outra forma de exemplificar, porque o diabo viu Deus lá no céu. Eu nunca vi, mas ele já viu. Ele estava com Deus, ele estava ao lado do Senhor. E ele mesmo assim continua sendo demônio, sendo diabo. Então, interessante é isso. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas crer não traz nenhuma mudança. Crer em Deus apenas pelo simples fato de professar não adianta, não traz resultado. O versículo 20 diz assim: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Crer em Deus não é o suficiente. Eu creio em Deus, estou em casa buscando, porque hoje existe uma moda dos desigrejados. E por aí eu já te quebro, querido. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, não devemos fazer como alguns que deixaram de congregar. Sabe, o que é congregar? Reunir. Nós não podemos deixar de nos reunir, de nos ajuntar. Eu oro sozinho na minha casa. Jesus disse onde estiverem duas, querido. Mas eu oro com a minha esposa. Será mesmo que tu está orando com a tua esposa? Será mesmo que tu está orando com teus filhos? Será que está tendo um culto lá mesmo? E aí é que está, né?
Pastor, onde é que está escrito isso? Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vejo que o dia se aproxima. Querido, nós temos que nos ajuntar. Eu sozinho não sou igreja. Eu represento a igreja onde eu estiver, mas sozinho eu não sou igreja. A igreja são vários membros juntos, reunidos no seu propósito. Tá bom? De acordo com o texto, existe um costume em alguns de não congregar. Isso não deve ser imitado. Ao contrário, devemos estar sempre falando uns com os outros para nos estimular, admoestar, congregar. A Bíblia também usa a expressão tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Irmão, nós temos visto aí que o dia se aproxima, as coisas estão se cumprindo, muita calamidade acontecendo. Agora vejo pessoas fazendo o contrário, priorizam, o futebol, o trabalho, a família, as férias, os familiares, aniversários, coisas consideradas legítimas. Porém, existe um perigo aqui, é o de colocar as coisas de Deus em segundo plano e desenvolver o hábito onde se alimentam da palavra de Deus e provam da unção coletiva disponível nos cultos e se tornar algo secundário. Ela diz que isso não é interessante, que isso não importa. O importante é servir a Deus do jeito que a gente quiser. E não é verdade. Eu concordo que o serviço que você presta na igreja local não está acima da sua família. Primeiro vem Deus, segundo vem família e depois vem a obra. Mas entenda bem, congregar não é um serviço. A vida com Deus não é um serviço. Antes de nós levarmos para esse lado como uma obrigação, devemos entender que isso, meu amigo, é manifestar o amor. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. Você tem priorizado outras coisas, trabalho, família, diz que não tem tempo, que é uma correria só. Primeiro é Deus, depois é a família e depois a obra do Senhor. Pastor, o que eu entendo em congregar? É você compartilhar com as pessoas experiências com Deus. E cada um tem. A Igreja Batista é uma igreja congregacional onde todos participam, onde todos expressam seu louvor e sua adoração para Deus, onde as pessoas podem estar ali, se congregando. Domingo teve um culto, foi especial, foi Santa Ceia. Após o culto, querido, terminamos o culto de 9h30 da noite, foi um culto especial. O culto, aí depois nos reunimos após o culto, fizemos um jantar, querido, olha, me surpreendeu. Foi comida que não acabava mais, mas não estávamos ali pela comida, estávamos ali para interagir, para quebrar aquela coisa de afastar, de distanciar um do outro. Querido, é tempo de você deixar claro para você mesmo, para seus familiares, seus amigos, que sua prioridade é Deus e não abrir mão de congregar por nada neste mundo. Em tempos de pressão e aflição, seus amigos, familiares, seu patrão, sua família não poderá te ajudar mais do que Deus. Eles não poderão fazer o que só Deus pode fazer. Quanto às necessidades e as pressões da vida chegarem, você deve ser encontrado em uma posição de quem ama ao Senhor mais do que tudo e por isso Ele é digno, meu irmão, de ser louvado e exaltado, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a condição de nos mantermos firmes. Nós precisamos ter esse hábito. Uma igreja em movimento é uma igreja, querido, que agrada a Deus. Todo mundo quer ter sorte na vida, por isso as pessoas usam o dinheiro que eles nem possuem num jogo de loteria, em que as chances contra eles são tão grandes que nem dá para dimensionar. A sociedade acredita que a melhor vida é daquele que tem sorte. No entanto, eu lhe digo que viver uma vida abençoada, uma vida, garantida, é estar em Deus. E gente, Deuteronômio 28, no versículo 1, mostra como nós devemos ser abençoados. É quando nós obedecemos a Deus, vivemos de acordo com a palavra dele, começamos a andar de conformidade com o mandamento. Isso é ser abençoado. Aprenda um segredo: generosidade. Você está destinado para a bênção. Agora, se você realmente quer ser abençoado, aprenda um segredo, querido.
Sabe? Quanto mais generoso você for, mais Deus vai te abençoar. Alguém que dá liberalmente ainda, se lhe acrescenta mais e mais. Está escrito. E ao que retém, eu vou ler aqui, Provérbios 11, 24 e 25. Ao que retém, ele diz aqui, ó, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Cara, amigo, irmão, irmã, preste atenção. Tem gente que diz assim, eu não vou ser dizimista, porque eu não posso. Quando eu puder, eu vou dar. Eu não vou dar oferta, porque agora eu não posso. Eu estou apertado, não vou ajudar. Eu não vou levar alimento, porque eu já estou em falta. O negócio tem pouco. Minha avó tinha um ditado que dizia, farinha pouca, meu pirão primeiro. Querido, aprenda uma coisa, eu falei ontem. Lembra daquele garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Ele deu, sobrou 12 cestos cheios. Sabe para quem ficou aqueles 12 cestos? Para quem deu aqueles 5 pãezinhos. Para quem deu aqueles 2 peixinhos. Então, ele está dizendo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Olha, se nós quisermos uma vida abençoada, nós devemos ser generosos. Nós devemos abrir mão um pouquinho do que temos. A desculpa das pessoas é cada uma mais absurda do que a outra. Sabe? Ah, não sou generoso. Aí ela vai enumerar algumas razões. Eu tenho pouco. Elas vivem sempre dizendo, se eu tivesse mais, eu seria generoso, eu ajudaria. Mas isso é mentira, gente. Me perdoe, é mentira. Elas sabem que precisam começar a partilhar ou compartilhar o pouco que elas têm, para que o Senhor lhes multiplique os pães no cesto. Deixa eu te dizer um negócio. Tem uma frase que eu aprendi que diz assim, eu não dou porque tenho, mas eu tenho porque dou. Quanto mais eu dou, mais Deus me prospera para que eu possa ajudar. Aí tem um texto que diz aqui, olha só, aquele que dá semente ao que semeia. Isso é lindo esse versículo aqui. 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 10. Vamos lá. 2 Coríntios 9, 10. Vamos lá? Encontrou? Localiza aí. Um abraço aí para Robinho Oliveira. Um abraço, um beijo no coração. Para toda a família Oliveira, aí em Paulista. Ora, diz aqui, aquele que dá semente ao que semeia também vos dê pão para comer, e multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Semente não é para comer, semente é para plantar. Aí a pessoa come a semente e quer comer o pão ainda, guloso, né? Meu amigo. Aí ele diz no versículo 11, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ele fala beneficência. O que é uma pessoa beneficente? O que é um povo beneficente? É um povo que ajuda, é um povo que é caridoso, é um povo que coopera, é um povo que dá. E ele diz aqui que quando eu sou uma pessoa assim, beneficente, ele diz aqui que vamos enriquecer, para que em tudo enriqueçais. Deus quer que você enriqueça, para quê? Para você mostrar e se exibir? Não, para você ser generoso, beneficente. Versículo 12, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Aí ele diz, visto como na prova desta administração glorificam a Deus, pela submissão que confessasse contra o Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Querido, o nosso dom de ofertar, de doar, olha, tem que ser, como diz aqui a palavra, liberal. Ninguém pode te obrigar a nada. Você tem que fazer porque você ama. Aí tem gente que é mesquinho. Quando melhorar, eu vou dar. Nunca melhora. Ela sempre vai inventar uma desculpa dizendo que está apertado. E por isso que Deus não abençoa essa pessoa. Olha, é necessário que venhamos mudar o nosso ponto de vista, querido. Nós precisamos começar a agir diante do Senhor com generosidade. Por quê? Enquanto eu me tornar omisso, me perdoe, avarento, seguro, Deus nunca vai poder me dar mais. Sabe? A generosidade é a pedra angular de uma vida abençoada. A presença ou a falta
de generosidade em nossas vidas, sabe, faz com que algumas pessoas estejam numa situação difícil ou não. Isso depende da maneira que ela se coloca. Se ela se coloca como uma pessoa mesquinha, vai haver falta, mas se ela se coloca como uma pessoa generosa, Deus vai dar muito mais para ela, sabe? Muitas pessoas, elas estão hoje agindo assim, retendo mais do que deveria reter. Interessante, se você for lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver pessoas ali que viviam ao redor da igreja, reconheciam os crentes como seguidores de Jesus por causa da generosidade deles. Eles foram reconhecidos como cristãos, por quê? Porque existia um espírito de doar, um espírito de compartilhar. Não havia avareza dentro dos novos cristãos, dos cristãos primitivos. As pessoas vendiam suas posses para cuidar das viúvas, dos pobres e dos obreiros da igreja. Puxa vida! Aí hoje a gente observa, gente, as pessoas culpando o governo, culpando, deputados, vereadores, são tudo ladrões, são tudo, se preocupam consigo mesmo, querido, mas espera aí, de onde que eles saíram? Quem os colocou lá? Aí que está. Eles saíram do meio do povo, eles eram do povo, e saíram do povo para governar para o povo, mas você não percebe isso. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais priorizando a sua própria vontade, o seu próprio eu. Eu lembrei de um texto que a palavra diz aqui, olha, vamos lá? Ele diz aqui, lobos, roubadores, vamos lá? Vamos ver esse texto, por gentileza. Cuidado com os lobos roubadores, Mateus 7,15, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Você pode localizar aí, em nome de Jesus. Isso, glória a Deus. Quero mandar um abraço também aqui para IGD Jardim das Rosas. Que Deus abençoe. Fica em que lugar? Esse Jardim das Rosas aí? Conta aí para nós, deixa um comentário. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Misericórdia. Meu Deus do céu. Será que isso não está acontecendo nos dias de hoje? Será que as pessoas não estão falando mais do que fazem? Querido, é necessário que a gente venha aprender a compartilhar. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Abre aspas, dinheiro, riqueza, dinheiro. Nós não podemos ficar divididos. Aí você vê, o pastor fala de ser generoso, mas ele não é generoso. Ele não faz nada. Ele ensina o povo a ser e não é. Nós vemos presbíteros, né? Diáconos, bispos, apóstolos, falando de generosidade, mas cadê o trabalho de generosidade deles? O apoio, a acolhida, a hospitalidade. Querido, está cheio de gente hoje que está aprendendo e fazendo isso. A igreja, ela é um bem, meu irmão, sublime. A igreja, ela tem essa característica de acolher, de amar. Nós precisamos estimular isso. Nós precisamos estimular. E hoje eu fico ouvindo pregações, né, que levam as pessoas a se tornarem materialistas. Eu acredito que o povo de Deus tem que ser um povo próspero. Eu creio nisso. Mas a igreja só vai ser próspera quando a igreja começar a ser generoso. Mas não é ser só generosa ofertando e dizimando. Tem que ser isso. Mas não se resume a isso apenas. Tem que ter muito mais do que isso. Nós precisamos, estender as mãos. Nos preocupar em saber como é que está o nosso irmão, nossa irmã. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado precisando de ajuda e a gente nem percebe. Porque nós estamos preocupados com a nossa própria vida
E isso é difícil. Então, querido, espero que essa palavra tenha te ajudado. Compartilhe ela, curte aí, em nome de Jesus, deixe o seu comentário, se inscreva também no canal no YouTube e vamos divulgar mais ainda essa programação. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, no nome de Jesus. A paz.